De o ex-ministro da Fazenda de Lula e de Dilma Rousseff, Guido Mantega, assumir a presidência da Vale está gerando, minha gente, um temor no mercado. A apuração é do diretor editorial em Brasília, Daniel Hittner, e está em destaque no site da CNN Brasil. Bora fazer essa dobradinha, então, entre estúdio e site. Acionistas privados rejeitam uma mudança antecipada no comando da mineradora e defendem que o atual CEO, o Eduardo Bartolomeu, permaneça na empresa, até porque o mandato dele termina em maio do ano que vem. Mas, segundo auxiliares diretos, o presidente Lula não quer esperar e deseja substituí-lo por Mantega. O ex-ministro tem 74 anos e está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargos na administração pública até 2030. Por qual motivo? Por punição envolvendo o caso das pedaladas fiscais. Para Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos, essa indicação de Guido Mantega para a Vale causaria um constrangimento para o governo. Vamos ouvir. A entrada do Guido Mantega dentro da Vale causaria muito constrangimento aí para o governo nessa troca, em função que um novo presidente da Vale ele sempre tem um viés político. O político sempre pesa, mas o nome de Guido Mantega é muito ruim para o mercado e a gente viria como péssimos indicativos do governo em cima da Vale. Bom, o Guido Mantega teve uma passagem ruim pelo governo, no último governo da Dilma, e esse histórico ele fica presente junto ao mercado. O mercado ele não rejeita o nome simplesmente pelo seu histórico, mas sim pela história ao longo do tempo, né? E o encaminhamento do presidente junto ao Guido na Vale causaria uma certa estranheza no conceito político / empresarial numa empresa que já foi privatizada há bastante tempo aqui no Brasil. Gustavo Uribe, se existe uma determinação, né, uma ordem do TCU, essa ordem então seria rompida como se a ordem não existisse? Caso, porque aí nós não estamos falando de serviço público, a gente está falando de uma empresa de economia mista com ações na Bolsa de Valores. Então, neste caso, a indicação poderia ser válida. A questão, Elisa, é que causou tanta turbulência essa indicação feita ontem, indicação de que Lula pode levar adiante o nome de Guido Mantega, o ministro mais longevo da Fazenda no país, ficou aí de 2005 a 2013, que o Palácio do Planalto decidiu pisar no freio. Hoje, nas conversas que eu tive com assessores presidenciais, eles me disseram que o desgaste foi muito grande, que é o momento de agora esquecer o assunto por um momento. Claro, Lula não desistiu de indicar Guido Mantega. A questão é que ele reconhece que é preciso uma articulação de bastidor. É mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Sebrae. No Sebrae, houve indicação inicialmente de um petista para a presidência da entidade federal. Inicialmente não foi possível levar adiante. O governo federal foi derrotado. E aí houve meses de negociação até uma vitória. Esse é o objetivo de Lula agora. Iniciar uma série de negociações nos bastidores, porque o mandato de Eduardo Salomão acaba em maio de 2024. Então ainda há tempo para uma negociação. O fato do nome de Guido Mantega ter circulado é aquilo que a gente sempre fala, balão de ensaio. É uma tentativa de testar a temperatura na opinião pública. E ela foi péssima. O próprio Palácio do Planalto reconhece isso. Mas o Daniel Hittner, nosso chefe aqui de Brasília, ele conversou com alguns acionistas privados da Vale. E eles próprios, que fazem parte do Conselho de Administração da Vale, ficaram receosos. Para haver uma troca, é necessário que você tenha 8, 9, cerca de 10 votos, de 13 votos dos conselheiros da Vale. O governo federal tem 2 assentos, então ele tem uma minoria. Eu conversando com algumas pessoas que fazem parte dessa articulação, eles dizem que hoje o governo não tem maioria e não tem apoio para aprovar Guido Mantega. Mas tudo depende de articulações. A grande questão não é Guido Mantega ter sido ministro da Fazenda, ter sido longevo. Há algumas questões em relação a ele, por exemplo, as crises econômicas que ele poderia ter segurado na avaliação de alguns economistas liberais, de que ele, com um perfil muito desenvolvimentista, não tinha tanto cuidado com as contas públicas. Não é nem isso. A questão maior é a falta de familiaridade com o setor de minério e também o fato dele não ter experiência no setor privado. Isso que tem irritado um pouco os conselheiros. Então, o que a gente tem visto que o cenário foi um balão de ensaio, uma tentativa de testar o nome. Não foi bem aceito na opinião pública, nem junto ao Conselho de Administração da Vale. Então,
Vamos colocar água fria nesse processo e aí Lula pretende, então, mais para o futuro, tentar insistir no nome. Mas agora precisa de gogó, precisa de saliva para convencer o Conselho Administrativo a aprovar o nome de Guido Mantega. É como se estivessem dizendo assim, receberam, né, o retorno tão negativo. Não, gente, não era isso que a gente tinha falado, não. A gente falou sem querer, não. Mas nesse caso, Lula quer insistir. Lula pretende insistir no nome de Guido Mantega. A questão é que ele reconhece, é preciso articulação política. A gente está em julho, quase agosto. Eduardo, o nome atual do presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, sai em maio de 2024. Então tem tempo para articulação. E aí, vamos ouvir aqui mais uma análise? Temos, convidados. Convidado hoje aqui no Live. Eu sigo nesse assunto e hoje temos o analista convidado, Christopher Garman. Espero ter dito corretamente o sobrenome para não perder o amiguinho logo na primeira conversa, que é diretor executivo para as Américas da Eurásia. Christopher, bem-vindo ao Live, hein? Muito bom ter a sua presença e o seu conhecimento. Prazer estar aqui e acertou o nome, sim. Pode ficar tranquilo. Que bom, ótimo. Então, ufa, amizade conquistada. Quero te ouvir, hein? O mercado tem razão em ficar apreensivo com o nome de Mantega, já ficar arredio do jeito que ficou? É natural a reação do mercado, né? Uma empresa de economia mista, mas já privatizada. A gestão tem tido um êxito e quando você tem uma notícia que o governo está querendo colocar alguém com um histórico e um perfil mais político, a preocupação que se levanta é de uma interferência política em economia, em empresas que têm uma gerência privada. Agora, como foi bem colocado, a probabilidade de êxito nessa manobra me parece bem baixa. O governo não tem maioria no Conselho, muito difícil impor um nome como esse, e também o governo pagaria um desgaste enorme do lado reputacional para um retorno razoavelmente pequeno. Então, me parece, mesmo que é um balão de ensaio, mesmo que o presidente Lula venha tentar negociar lá na frente, eu acho muito improvável que o nome dele venha realmente ser bem sucedido e ser escolhido para a gerência da empresa. Então, no fundo, me parece um tiro no pé, como até a matéria do Daniel Richard colocou. Estão pagando um desgaste reputacional com chance de êxito baixo, não é? Lá na frente. Então, acho que esse projeto provavelmente vai ser, o governo deve desistir desse projeto em algum momento lá na frente. Pois é o governo... Opa, perdão. Não, desculpa, só. O que pode ser factível é tentar negociar um outro nome. Então coloca o Guido Mantega como o nome na praça, não consegue, e talvez o governo consiga negociar um nome com um perfil executivo do setor privado, mas um pouco mais amigável ao governo. Muito bem. Christopher, conosco hoje aqui no Live CNN. Eu posso te chamar mais vezes daqui a pouco para ouvir a sua análise em outros assuntos, Christopher? Perfeito. Que bom. Então, já a gente conversa de novo aqui no Live com tantos assuntos importantes, do nosso cenário político nacional.